Bem-vindos a mais um episódio do Cami Souza Inspira, com uma convidada muito especial que eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Bem-vinda, Mari, a guria natureba. Obrigada, amiga. Ai, que bom. Uma alegria te ter aqui. Eu fiquei bem feliz com esse convite. Ai, eu que fiquei. E adorei essa novidade da Cami também. Mais um momento Coisa da boa. tua vida. Mais um momento. E fico feliz em participar. Até tava falando pra Cami que no meu celular tu ainda tá como Cami mais Brownie. Nossa, conheço a Cami há muitos anos, né? Então a gente já se conheceu, já se encontrou em várias etapas. Então eu sei de muitos momentos da tua vida. Então tô bem feliz em participar. Ai, que coisa boa. Eu fico bem É. feliz. E de trazer pessoas, né, que a gente tem essa conexão já faz tempo e que a gente vai se transformando com a vida. Eu acho que esse é o mood, o tom de hoje, né? Acho que eu vou até mudar minha pergunta inicial. E o que eu tenho trazido, Mari, é muito da gente trazer a história um pouco além do que a gente conhece. Tipo, a Mari, guria natureba, né? Mas quem é a Mari? Né? Como que a Mari começou lá no início? Porque você também fez transição de carreira, Fiz. né? Tu era arquiteta. Exatamente. Eu fiz essa transição de carreira. Hoje eu, assim, olhando de longe e depois de tudo ter acontecido, eu acho que eu sou a guria natureba desde que eu nasci, sabe? Então, porque eu tenho hábitos, acho que eu tenho esse olhar pro saudável há muitos anos. Então, foi bem natural essa transição de carreira. Não foi sofrida pra mim, diferente dos meus pais, né? Que eles me pagaram uma faculdade na PUC, então eles sofreram bem mais do que eu. Coitados. Mas pra mim não foi sofrido. Eu acho que a gente decide o que a gente vai ser pro resto da vida tão cedo. Que é muito comum a gente enxergar pessoas da nossa idade, do nosso ciclo mudando de carreira. Eu decidi fazer arquitetura porque um dia eu falei pro meu pai, o que tu acha que eu deveria fazer de faculdade? E ele falou, acho que tu daria uma boa arquiteta. Eu falei, então vou fazer arquitetura. Foi assim que eu decidi a minha profissão, entendeu? Então, com o passar dos anos, mais madura e tendo tempo pra entender o que era o meu dom, o que eu gostava de fazer, eu fui naturalmente indo pra esse outro caminho. E que é onde eu tô até hoje, e não sei se isso vai também, se vai ser algo pro resto da minha vida. Eu acho que eu vou ter um instinto natureba pro resto da minha vida, né? Porque tu, né? Porque sou eu. A forma com que tu expõe ou que tu trabalha, né? Que tu compartilha o teu trabalho, a tua forma, é a tua vida. Né? Existe, é um personagem, só que é um personagem da baseado vida real, Então, um personagem porque tá ali na rede social, né? Não mostra tanta intimidade, assim, mas é um personagem. Tu cuida muito isso? Assim, eu te pergunto isso quando a gente fala de um personagem, porque eu com o Instagram, o meu Instagram quando nasceu, bom, tu me conhece desde a Mais Brownie, né? Que eu trabalhava com os brownies, eu trouxe essa história quando eu falei com a Camila da Bendita, legal, né? Porque eu vendia brownie lá e tal, então eu tenho uma longa caminhada. Então, quando eu tive o meu Instagram nasceu, era meu pra postar fotos, né? Com os meus amigos e tal, e aí quando eu comecei a entrar na gastronomia funcional, comecei a fazer os cursos, eu comecei a compartilhar aquilo, né? Então, virou uma extensão do meu trabalho naturalmente, né? Eu comecei a usar ele como um meio, uma ferramenta ali, enfim. E teve uma época que eu compartilhava tudo, assim, eu adorava, entendeu? Onde eu ia, eu postava, era muito espontâneo, muito natural, muito leve pra mim. E hoje em dia, parece que isso tomou uma proporção tão grande que às vezes eu cuido um pouco mais, sabe? Será que eu posto isso? Será que eu exponho isso? Será que, né, tu sente isso também no teu dia a dia, já que tu trouxe isso, né? Eu tenho uma, né, eu crio uma persona, né, que, assim, vai ali, grava um vídeo, né, posta um conteúdo, enfim, a minha realidade ali acontecendo, enfim, em paralelo. Eu acho que sim, um pouco por falta de tempo. Muitas vezes eu penso, não vou postar que eu tô nesse lugar agora, sabe? Isso eu cuido também, mas é por segurança, né? Também, né? E outras porque, eu preciso contextualizar que eu tô nesse lugar. Não vou conseguir agora. A foto ficou ali e ficou pra sempre, nunca foi postada. Mas eu também não compartilho, não abro tanto, porque eu acho que as pessoas, elas me seguem por causa do meu trabalho. Elas não seguem pra saber se eu tô triste ou não. Se teve um estresse na minha casa ou não. E eu não sou a pessoa que vai abrir a câmera e chorar na câmera contando que eu tive uma situação desagradável. Assim como eu também não sou a pessoa que vai abrir a câmera contando eufórica o que aconteceu de novo, entendeu? Eu sou linear ali. E é meu jeito de ser. Eu acho que, na verdade, é uma nova fase, tá? Porque antigamente, acho que eu era mais... mostrava mais essa profundidade. Só que hoje em dia, outras pessoas fazem parte da minha vida, que não sou eu. Então, eu tenho mais esse cuidado. Não posto
tudo do meu dia a dia, porque eu tô com as minhas filhas na maior parte do tempo e eu evito que elas apareçam. Uhum. Então, muito mais meu trabalho aparece ali do que emoções, Uhum. situações. Eu tirei férias na semana passada, eu poderia ter postado muito, porque tinha muita coisa legal Ai, pra eu postar. fiquei te acompanhando louca pra saber várias dicas. Porque postei 2 stories, eu acho, eu não consegui. Ficou devendo, Mari. Muito! Gente, eu cheguei a guardar a nota fiscal de restaurante, que eu pensei, eu preciso procurar esse lugar pra postar depois, juro, acabou, já passou as férias, já perdi o time, sabe? Porque ou eu fico no celular, ou eu vivencio aquilo. Então, eu opto por não ficar muito no celular. Não entrego da mesma forma, não entrego tudo que as pessoas gostariam de receber. Porém, as pessoas também nem sabem que eu recebi aquilo ali. Né? Eu sei que eu queria entregar, então eu tô devendo pra mim mesma, mas eu não tô devendo, né? É uma autocobrança, né? É uma autocobrança que também, pra mim, ela já passa meio batido. E senão tu fica sofrendo, né? Uhum. Mas é isso, eu adoraria conseguir postar um pouco mais, porque tem coisas legais que eu acho que fariam muito sentido. Mas, hoje, eu não consigo. Não significa que daqui 1 ano, 2, eu não vou ter mais tempo, não vou ter mais... Vou conseguir. Então, tá tudo certo. Eu acho que o bom é que não é só a gente que tá ali na rede social se expondo, que tem esses ciclos, né? Que evoluímos. As pessoas que nos seguem também. Então, a curiosidade que existia em algum momento não existe mais, daqui a pouco vem uma outra. Muda pra todo mundo. O que eu vejo disso, assim, eu que também trabalho muito com a internet, acho que a maternidade, assim, né? Ela vem e ela muda muito o jogo. Né? Porque, como tu disse, às vezes não é que tu deixou, tipo, eu agora tô retomando um pouco mais, né? Imagina, né? O meu filho tá com quase 2 aninhos, né? Então, assim, hoje eu consigo trazer, eu nunca abandonei 100%, mas por muito tempo era aquela coisa assim, aquele story que não me engaja, sabe? Bom dia, só pra dizer que tô ali, sabe? Tô viva. Passei massa a noite toda. Né, tô viva. Mas a cabeça não conseguia nem pensar alguma coisa melhor, não conseguia nem refletir sobre um assunto legal pra estar trazendo, sabe? A gente não evolui o pensamento. Porque tu tá ali engolida, né? Por esse momento, enfim, às vezes... e a gente trabalha com a rede, eu acho que é muito assim, a gente doa aquilo que a gente tá ali. E a maternidade, ela nos engole, talvez, tamanha força, que tudo que tu tem, tu supre teu filho, né? E às vezes sobra pouco ali pra te conseguir, né? Fazer essas outras coisas. Perfeito, eu ganhei um livro do meu marido e das meninas de aniversário, chamado Matrescência. E fala, como assim não se fala sobre matrescência? O que é matrescência? Existe a infância, a adolescência, e a que são momentos... Tipo, a nossa fase da mulher. Muito, que mudam muito a gente como pessoa. Só que não se fala sobre a mudança que acontece com as mulheres depois que elas têm filhos. E só mulheres entendem, só mulheres que têm filhos entendem a dimensão dessa mudança. Mesmo os pais, que podem estar com a gente o tempo inteiro, não conseguem entender, porque é uma mudança tão grande. E a gente a gente fica patinando ali muito tempo até conseguir se redescobrir e tudo mais. Então não tem como não transparecer isso na rede social. Né? Nem que seja através de algo assim. Tô travada, não tô conseguindo não vai fluir, entregar o que né? eu entregava antes. Não sobra, né? Porque é um momento... Eu falo, não né? sobra. Mal sobra pra gente. Não, mal sobra, né? Sobra muito pouco ali. Tem dias que não sobra quase nada. E esse dia eu tava falando, né? Quando a gente foi juntas, inclusive, no evento... Parece até um lamento, mas não. Do mães que acontecem. Eu fiquei refletindo sobre essa questão. E daí eu também, né? Porque falam sempre, porque a maternidade, é a minha melhor versão. Mas até aparecer essa melhor versão, a gente vai lá na profundeza. Cadê essa melhor versão? Porque tu te depara... A gente se olha no espelho e pensa, jamais voltará uma versão de mim. Imagina uma melhor versão. Cadê, né? Porque a gente tá mais cansada, mais sobrecarregada, né? Enfim, ali dando tudo que pode. Às vezes sobra pouco mesmo pra gente. A gente que trabalha com saúde, a gente sabe de como é importante, né? Eu me agarro muito, né? Durante esse período, eu já vivi isso há muitos anos, assim como tu. E eu acho que isso nos ajuda a dar uma sustentação. Que os hábitos saudáveis, de uma forma geral... Mesmo que quando a maternidade, ela chega, ela bagunça isso, né? Ela acaba que nos sustenta. Às vezes é o simples, né? Eu fiz uma postagem pra um parceiro e eu pedi, eles pediram, faz uma postagem pro Dia das Mães ali, enfim, né? Trazendo a marca, mas como uma felicitação.
E eu falei, me manda uma ideia de roteiro. E aí daí eles me mandaram e falaram, e aí o roteiro era assim, com a maternidade eu comecei a ver o valor de me cuidar e tal. E eu falei, não, pra mim não, né? Porque a minha história, eu me cuidava super, eu tinha uma rotina perfeita. A gente acordava, meditava, nananã, e agora sim, é apagando incêndio, né? É isso. E a gente vai Faz sustentando muito sentido. nas coisinhas básicas ali, né? Isso aí que não deixa cair. Não, tu vê que essas frases, esses textos padrões de propaganda de TV, lá em casa não tá rolando, tá? Lá em casa, não. E tá maravilhoso, mas não é aquela dinâmica. E a gente da vida saudável sabe que precisa de uma rotina para ser saudável. Então, eu sempre... Antes de ganhar a Dora, eu tinha o hábito que era assim, eu acordava, eu já tomava minha água deitadinha, meu intestino funcionava. Aí eu me lembro que tu dava essa dica, toma água deitadinha, dorme com a água do ladinho. Não, eu era Caxias, tu também é Caxias. Eu era super da Caxias, não é? rotina perfeita, né? Que a gente Guria. vai dando jeito. E eu grávida, eu pensava, eu vou ter que acordar. Primeiro, ela vai chorar, eu não vou poder tomar minha água. Meu intestino não vai mais funcionar. E, guria, às vezes eu penso, será que meu intestino funcionou hoje ou ontem? A gente nem lembra. Água? Gente, tem que tomar. Então, a gente vai abrindo mão. E eu pensava, não vou sobreviver se eu não puder tomar minha aguinha de manhã. Vou ter que dizer pro Denis ir lá pegar ela. Jura? Nunca funcionou, né? Então, meu primeiro hábito matinal... Já foi. Assim, já abri mão e até agora eu não voltei. Eu sei que em algum momento dia da vida eu vou volta, voltar. né? Mas que bom que a gente já tem dentro da gente isso enraizado do hábito saudável, porque começar uma vida saudável que exige uma rotina, exige um aprendizado, tempo, teste. Neste momento, é muito mais desafiador, né? Não é impossível, porque se a pessoa vai lá, vou fazer, não vai dar o seu jeito, né? Então, se você está pensando em engravidar, já começa agora a ter um hábito saudável. Porque também vai ajudar depois na alimentação do seu filho, bibibi, bó. Não adianta pensar, depois eu vejo, né? Quando nasceu, eu vou conseguir. Não vai. Tem muitas outras coisas pra equilibrar. Coisas pra equilibrar, exatamente. Assim, e daí eu noto que eu que já tinha muito isso da minha rotina, eu acordava na hora que eu queria, tomava meu chá, meu café, meu shot, isso, aquilo, meditava, nananã, li um livro, estudava uma aula. Minha manhã é perfeita, entendeu? Eu estudo desde as 5 da manhã. Ia pra academia às 6 da manhã, feliz e contente, voltava, passear pra cachorro. Às 8 da manhã eu tava pronta pra começar meu dia, Hoje eu tenho vergonha de postar, que é 9h30 eu tô na academia. Hoje, às vezes, eu tô levantando às 8, porque a noite foi toda, né, truncada, e a gente vai que vai. Mas assim, eu acordo independente do horário que eu acorde, eu faço esses mesmos hábitos ali que me sustentam, porque às vezes é o basiquinho, eu tomo água quando acordo, obviamente, daí às vezes é mais rápido, às vezes é mais demorado, mas eu raspar a língua, eu também. Eu falo assim, filho, a mãe precisa raspar a língua. Eu também. Ele fica assim, enquanto olhando. alguém tá berrando, ele... Vamos raspar a língua. Mas ó, porque era hábito teu, tu consegue, Sim, é natural já, né? Então é uma isso. coisa muito mais fácil. Então tem coisas, claro, ler de manhã, tem coisas que não vão se encaixar em determinados momentos, mas tem algumas coisas que dá, né? Que a gente consegue fazer com eles ali, enfim. E eu acho até legal quando a gente fala de hábito saudável, porque a gente, né, tu que tem as duas pequenas, a gente sempre fala assim, hábito saudável é aquela coisa que, principalmente para uma família, não é só o que tu fala, é o que tu faz. Né? Como tu vive. Eu já noto que o Matias, imagina, pequenininho. Eu já noto. É que é o exemplo, né? Que às vezes eu falo. Exemplo arrasta, é o exemplo. Daí eu conto pra ele a história, né? Que daí toma um chazinho pra ir dormir. E ele fala, tá, mamãe. Porque ele sempre me vê com uma canequinha de chá. Então, assim, eu não falo pra ele. Sim, ele tá ali no meio, ele percebe. Né? Então, o exemplo arrasta, né? Naturalmente. Eu nunca falo pra Dora, isso é saudável, tem que comer. Daí ela fala, às vezes eu vejo que ela tá brincando, porque isso é muito saudável. Então, onde que ela tirou? Porque eu nem falo essa palavra no vídeo. Daí, outro dia, eu cheguei na brinquedoteca ali dela e eu falei, ela disse, não, aqui é só quem é guria natureba. A gente tá brincando de guria natureba. Eu pensei, falei, então tá. Tu não, mamãe, sai. Tu não é natureba. Pensando onde é que ela tirou, mas tu vê, isso é do... É do ambiente, vida, né? Do ambiente, Enfim, ele respira isso, né? Eu acho que a maternidade, ela nos transforma, ela nos evolui enquanto ser humano, porque ela nos depara, né, com as nossas piores sombras, talvez, ali nesse caos. Quando a gente fala de hábito saudável, eu sempre falo, assim, a pior coisa que teve pra mim, assim, foi como eu me senti com a privação do sono. Porque eu acho que eu sempre dormi bem, eu sempre cuidei do meu sono de forma natural, com o que eu estudava ali, enfim. E quando, né, eu me vi mãe, eu acho que a privação do sono, que até hoje, né, eu não tenho uma noite direto de sono, a minha noite ainda é pingada. Obviamente, eu não acordo, fico tanto tempo acordada,
acordada, né, na Sim. madrugada, mas eu ainda acordo, né? E às Uhum. vezes, quando dorme uma noite, a gente ainda acorda só porque acordou, né? Porque já tá Sim. meio que nesse ritmo. Aham. Então, as noites, elas são pingadas e eu me via outra pessoa, Isso assim, briga muito com a vida saudável, né? Que a gente muito. tenta tanto seguir e a gente consegue ser super regrada e daí, de repente, tem Não, algo tu não que… tem controle, né? Tu não Não. consegue controlar isso. E eu me vi algo uma que outra. bagunça todo… Parece que bagunça todos os nossos outros hábitos, né? O sono, pra mim, passou a ser tanto que eu sempre falei muito da alimentação. Comecei a falar, né, um pouco mais sobre a importância do sono, porque foi o que Uhum. mais mexeu comigo. Porque a alimentação, eu ia me alimentar ainda durante o dia, ainda Sim. conseguia manter essas coisas e tal. Mas o sono eu não tinha nenhum controle, Uhum. né? Eu simplesmente não dormia mais como eu dormia e Uhum. tal. E assim, no sono a gente faz muitos processos, né? Tu também que estuda isso, a gente sabe, né? A gente faz muitos processos biológicos naturais, Uhum. inclusive de equilíbrio das emoções, nessa faxina emocional, essa Uhum. reorganização por um novo dia. E aí tu não Uhum. dorme, tu já tá nesse esgotamento, e aí uma coisa vai Sim. puxando a outra, né? Sim, Então eu me perfeito. via assim, em muitos dias que eu tava fora, eu disse, nem eu tô me aguentando, né? Tô muito Uhum. chata. O próprio jejum noturno, que é natural, né? É. A gente não faz. Se a Uhum. gente fica muito tempo acordado, vai dando fome. Tu vai, né? É isso da noite. Eu lembro que eu fui no médico depois de… Parei de amamentar, pensei, agora eu vou cuidar de mim. A Dora, né? Daí ele falou, como é que tá teu sono? Eu falei, eu acordo umas 3, 4 vezes por noite ainda. E ele me olhou assim, falou, sério? Eu falei, sim, tipo, normal, eu tava acordando 8, daqui a pouco eu tava… Eu tô ótima! Até 2 vezes ela acordava 8 Maravilhosa. vezes por noite. Daí ele disse, é que assim, a gente não vai conseguir que tu tenha que teus exames voltem ao normal se tu não dormir. Dormir é a primeira coisa. Eu falei, bom, então tô longe disso. Né? E a gente fica anos longe disso. Mas o bom é que todas as mães dos mais velhos falam que isso em algum Não, momento muda. vai. Eu acho assim, eu acho que é sempre, acho que as coisas não são isoladas, né? E aí, Uhum. quando a gente fala do estilo de vida saudável, eu quero que tu traga um pouquinho desses hábitos, porque pra mim foi muito assim, eu não tinha o sono, onde é que eu vou me pegar, né? Então eu me Sim. pegava em outros hábitos que eu conseguia ter ali, uma alimentação, né, sempre com qualidade, na maior Tá. parte do tempo, sem Tô grande sem controle do radicalismo. sono, mas vou… Não, o que eu consigo consigo fazer, controlar, aham. né? Consigo controlar, acordar e tomar uma aguinha mais Exercício. quente, atividade física, consigo retomar em algum momento do dia, né? Legal. Ter algum momentinho, né? Porque eu tinha ajuda da minha mãe, tenho até hoje, né? Tô aqui, Uhum. minha mãe tá lá pequeno. Então, assim, ter momentos pra mim é algo que me nutre muito, Uhum. né? Então, eu ia me segurando em outras coisas e naquilo que eu não controlo, tu não luta contra, né? Não tem Sim. muito o que fazer. Mas eu acho que tem coisas que, uma coisa… Por isso que eu acho importante, quando a gente fala do estilo de vida saudável, é meio que um ecossistema, né? Eu acho que a gente tem Uhum. várias, tipo, como se fosse uma cadeira, vamos pensar menor, ó, mas uma cadeira tem 4 pernas, né? Uhum. Que sustentam. Sai uma, ainda fica 3 ali, Sim, né? sim. Se tu tira tudo, Tá, né? perfeito. Não sustenta nada. Faz sentido. Eu segui com os meus exercícios. Uma semana depois Uhum. de ganhar a Dora, eu já tava na academia, porque aquilo ali era a única coisa que… e o meu trabalho, né? Que acho que me conectava direto a quem eu era, Uhum. tá? Bom, tem os meus minutos de exercício por dia. O meu minuto é o Sou meu eu ali, né? tempo comigo mesma. E isso eu fui muito chata. Eu organizei com marido, pai, babá, para eu conseguir descer. Mas nem que seja meia hora, tá? Às vezes o meu treino é 25 minutos. Uhum. Mas ele existe. Segunda a sexta, sábado e domingo é algo que eu nunca mais consegui voltar, tá? Não voltei ainda. Eu também, no final de semana é muito difícil. Mas essa é uma das pernas da minha Uhum. cadeira que eu Que tá lá. priorizo que ela exista, tá? Que ela não caia. Essa não pode tirar. O sono saiu, né? Sono não sei se volta, se encaixa, mas um dia volta. Vamos. A alimentação, como já é algo muito fluido na minha casa, e muito fluido das minhas escolhas, assim. Por exemplo, eu sempre mostro isso no Instagram, eu tenho os potes de salada prontos, Uhum. tá? Então, se eu tiver que fazer todos os dias, lavar, não vai rolar. Então, se eu já tenho pronto, é natural pra mim já fazer minha salada. Então, a Uhum. alimentação saudável e um prato de salada, mesmo que o segundo prato da comida quente não seja super saudável, aquilo ali já equilibrou, Já né? foi, né? Então, essa é uma questão. E deixa eu ver o que mais. Tu tem algo que é inegociável contigo, fora a academia, que Só você já disse que sim. Não, Ah, só só a academia. academia é inegociável. Ah, Tu e tem algum outro hábito teu, assim?
Eu Comer tenho, bem, comer bem. eu tenho academia, mas Ah. eu tenho assim, eu gosto de ter um momento meu, sabe? Não Eu gosto de ter existe. sempre estudando alguma coisa, ou de ler uma pagininha de um livro, ou de escutar alguma aula. Eu gosto, eu tenho às vezes no carro, enfim, em algum momento do meu dia eu gosto de algo que me inspira. Não é à toa que criamos o Cami Souza Inspira, né? Eu gosto Invejei. disso. Eu leio bastante. Leio o livro da Vaquinha, do Bu. Eu leio bastante também. Não, eu não tem existido esse momento. Na verdade, quando eu tava só com a Dora, teve um momento assim que ela tava dormindo um pouquinho melhor. E eu acordava às 6 da manhã e eu sentava na mesa da cozinha, pegava o meu café e eu lia o livro. Então, eu consegui ler. Daí depois, quando eu parei de amamentar com 1 ano e 4, eu engravidei com 1 ano e meio. Ela tava com 1 ano e meio, tá? E então, logo isso se perdeu. Eu não tenho mais um momento pra mim. O meu momento é esse, é a academia. Ele é o momento que me faz muito bem. Ele é ali. Ele é o momento. Se eu não tiver mais nenhum momento só meu durante o dia. Tá tudo certo ali. Tá tudo certo. Tá resolvido ali. Tá resolvido. Então, por isso que eu tento não abrir mão dele. Agora, alguém precisa levar alguém no pediatra? Eu que vou levar, não vou ir pra academia, entendeu? Mas daí eu vejo que meu dia fica meio assim. Não fiz nada pra mim no dia. Mas se eu tiver só aquele meia horinha de academia, eu tô feliz. E muitas vezes, claro, eu tô na esteira, mas eu estou trabalhando. Mas eu me sustento bem com esse período. E também eu acho que é porque eu sei que isso não é definitivo, não é pra sempre. Porque eu já vivenciei opa, agora eu tô com mais tempo pra mim e de repente já tive bebê. Então eu não sofro tanto de não ter esse momento. Podcast, adoro ouvir, ouço no carro enquanto eu vou fazer uma coisa ou outra. Mas hoje em dia, Cami, o meu tempo tá tão curtinho, mesmo tendo ajuda, tá? Mesmo tendo babá e a Dora indo pra escola e a Nina ficando com a minha sogra, mas tem outras demandas da casa acontecendo, né? Então o meu tempo tá tão curtinho pra trabalhar que eu me dedico, o pouco que eu tenho, eu me dedico a ele porque também é algo que me deixa feliz, sabe? Até esses tempos sei lá, se eu fiz uma reunião ou consegui evoluir bem num trabalho, e eu falei pro Denis, eu me senti tão bem de estar fazendo reunião com a galera. É tão importante. Tão importante. Então, é isso. São duas coisas que me nutrem e que me deixam pra cima. Por isso que hoje, eu fui na pediatra, antes de vir pra cá. Minha filha tá com bronquiolite, a outra que tá com otite. Mas eu falei, não vou desmarcar com a Cami. Primeiro, porque eu sei que ela reservou a agenda dela. E segundo, porque eu preciso trabalhar, entendeu? Porque é algo que me faz bem. Assim como eu também fui pra academia hoje de manhã. Senão, eu acho que meu astral, ele muda. Senão, eu sou só mãe. Eu não quero ser só mãe, embora só mãe seja uma coisa muito grande e muito maravilhosa. Mas a gente é muitas coisas, né? E eu tenho falado cada vez mais sobre isso, assim, porque eu acho que eu sou muitas versões da mesma pessoa. Eu sou a pessoa da culinária, a pessoa que vai falar da meditação, do sono, que vou criar um podcast que vou trazer gente pra compartilhar. Enfim, eu sou muitos ângulos, né? E a gente é tudo isso. E eu acho que formas que nos nutrem, né? Esses pedacinhos, né? Desses ângulos que a gente tem, faz muito sentido. Uma vez eu ouvi, eu acho que eu até trouxe naquela palestra também. Uma vez eu ouvi acho que era um vídeo, eu não sei nem fazer a referência, porque eu não lembro, né, quem foi que falou, enfim, era um recorte. Mas era falando, né, que a pessoa gostava de tocar. E em dado momento ela disse, ela queria viver da música, mas ela não conseguia dar esse giro, e ela simplesmente, a vida foi acontecendo, a rotina foi engolindo, e ela parou de tocar. E um dia ela se viu assim, mas minha vida tá toda errada, sabe? Tá tudo ruim na minha vida, eu não tô conseguindo fazer nada, não tô feliz e tal. E até que ela se deu conta, o que ela abriu mão que nutria ela? Era a música. Então, ela não precisava viver da música. Mas tocar em um momento dela, no dia a dia dela, na rotina dela, nutria ela profundamente, fazia com que as coisas entrassem numa harmonia muito melhor. Então, a vida entra num eixo, né? Então, eu acho que é muito disso que tu trouxe, assim. Tem coisas que eu faço, que eu sustento no meu dia, seja o meu momento da academia, né? Enfim, a minha alimentação, né? De repente, tocar uma parte do meu trabalho com bastante empenho, né? E tal. Isso me nutre profundamente e eu me sustento, independente das outras coisas que eu vou meio que sobrevivendo ali. Isso mesmo. Independente do caos que tá acontecendo, se eu percebo que eu tô conseguindo trabalhar, porque eu trabalho nunca uma coisa que eu gosto. Então, eu tô fazendo uma coisa pra mim, não é só obrigação. Não que o trabalho seja 100% maravilhoso, tem as regras, burocracia, tem coisas chatas também, mas, no geral, ele me deixa muito feliz, ele me nutre. E a academia nutre o meu estilo de vida, minha saúde e me dá energia também. Então, assim, tu vai pensar, mas será que é só isso? Isso já me deixa tão bem, sabe? Que daqui a um tempo pode ser que eu descubra mais
volte a fazer, volte a descobrir, né, mais coisas que me nutram, porque eu vou ter mais disposição, mais tempo pra isso. Mas hoje eu passo boa parte apagando incêndio, que também tá tudo certo, e uma parte cuidando de mim que Tá resolvido. me fazem Que sustenta. isso, que me faz eu me entregar melhor Uhum. pra família, pras gurias, pra casa. Sim, a gente transborda aquilo que a gente tem. Se a gente tá muito esvaziado, muito esgotado, é isso que a gente vai dar pro mundo, né? Aham. E principalmente, não só pro mundo, mas pra nossa família, né? É verdade. Mari, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando. Ai, já vai terminar. Mas deixa eu terminar, só pra gente encerrar com uma pergunta, tá? O que que hoje, com a tua visão de hoje, mãe, enfim, empreendedora, o que que é vida saudável pra ti hoje? O que que é ser saudável pra ti hoje? Eu acho que, acima de tudo, é ter pensamentos bons, porque não adianta a gente só ser saudável no prato, na academia, Uhum. e tá com aquela mente sempre negativa ou pensando, olhando de forma crítica, ou sempre achando um lado ruim das coisas, ou... eu acho que o pensamento ele é muito forte, né? Ele pode nos puxar pra cima, mas ele Uhum. também pode nos aterrar e não tirar a gente dali. Então, eu acho que acima desses hábitos que eu já tenho, assim, olhar a parte boa Uhum. da vida. Eu te vejo super assim, né? Que Tu bom. super, tu super me inspira, eu me conecto muito. Eu Aham. acho que a forma como a gente enxerga, né, o mundo, com que a gente, né, as sementinhas que a gente coloca na nossa cabeça, na nossa Uhum. mente, elas florescem ou não, né? Depende da Uhum. semente que a gente coloca. Igual se eu planto um feijão, eu vou colher um feijão, né? Não vai Uhum. ser um figo. E eu acho que isso muda, né, a forma com que a gente vê a vida, né? Porque a gente vê as mesmas coisas, né? Tu tá vendo uma coisa, eu tô vendo, a gente pode estar olhando o mesmo quadro. Uhum. Tu tem um significado para aquele quadro e eu dou outro, Sim. né? Visto o que a gente tem dentro de nós. E essa forma com que a gente tem dentro de nós, que a gente enxerga o mundo, é que muda as coisas como a gente vê. Um dia mais ensolarado, um dia mais chuvoso, né? Enfim, mas a gente não deixa de ver a beleza, né? Em cada oportunidade. Isso, e quando a gente vira mãe, a gente se dá conta que esse tipo de pensamento, reflexão e a forma que a gente transparece isso, reflete diretamente nas crianças, Uhum. né? Então, muito mais do que uma auto-observação, é uma observação do que isso reflete. Então, fica mais fácil a gente se cuidar para ter esses pensamentos melhores, porque a gente tá vendo ali, né, que O reflexo, respinga, o reflexo é igual um espelhinho, né? Aham. Ai, Mari, foi uma alegria te ter Ai, aqui. Tu adorei. me inspira demais. Obrigada por ter topado participar. Obrigada, Ju. Até a próxima. Uma honra. Até a próxima.